Bom, vamos colocar de pé para a gente estar orando. E para o nosso evangelista Bruce já puxar a oração, amém? Senhor, Pai querido, em nome santo do Senhor Jesus Cristo, Pai. Toma à frente, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai querido, desse estudo, Senhor. Que faça, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, esse estudo segundo o Teu coração, Senhor, para crescimento espiritual, Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai querido, em nome de Jesus, venha falar conosco, Senhor, não aquilo que nós queremos, Senhor, mas aquilo que nos ensina, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, a andar num caminho reto diante de Ti, com temor e tremor, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai. Trabalha na vida de cada um aqui, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. A aula passada, se eu não me engano, a gente parou em João 5:21, né? Acho que esse foi o último capítulo. Então a gente estava falando sobre intercessão, a importância da intercessão na aula passada. E lembrando um pouquinho, a gente usou um tema muito interessante no livro de Reis, de 2 Reis, a importância de interceder por si próprio. A gente é chamado para interceder pela vida do próximo. A intercessão ela tem que ter um alvo, tem que ter um ponto. Para que você está intercedendo? Ou pelaquela vida, ou pela sua própria vida, ou por alguma situação da sua vida. Então a gente vimos isso na aula passada. Quais são os pontos? Ezequias, né? Rei Ezequias, né, missionário Adriele, que a gente leu, intercedendo pela própria vida. Rei Ezequias, eu acho que 2 Reis. O próprio rei Ezequias, ele recebeu uma profecia de que iria morrer. E pelo jeito ele estava muito doente. Então ele só virou seu rosto para a parede e começou a orar. E a convicção da oração dele era: Senhor, fui reto, fui direito contigo. Fiz o que era certo aos teus olhos. Então, Deus olhou o coração dele, a intenção da oração dele. E acrescentou sobre a vida dele mais 15 anos de vida. Mas imagina você viver 15 anos e falar assim, chegar nos 14 anos, opa, falta mais um aninho. 15 anos e meio, falta mais 6 meses. Existem pessoas que vivem com essa expectativa na vida. Pessoas com câncer avançado. Então, às vezes a gente tem que marcar uma expectativa de vida nossa. Como? Como se nós fôssemos morrer daqui 1 hora. Viver na presença de Deus. Então vamos continuar. Hoje a gente vai pegar exemplos negativos de intercessão e oração. Hoje a gente vamos falar sobre os exemplos negativos. Vamos ver se a gente consegue falar tudo, que eu peguei um pontinho mais básicos da Bíblia. Se a gente for catar todos os exemplos negativos de oração bíblica, a gente vai estudar a Bíblia inteira. Porque o que tem de oração negativa na Bíblia? Primeiramente a gente já vai decorar um pouquinho os livrinhos da Bíblia, né? Queria já para os irmãos preparassem os ouvidos. Quem gosta de louvor já preparasse a caixinha de louvor para decorar, amém? Vamos lá.
Isso aí, que coisa linda! Essa nova geração vai aprender a amar a vida. Amém? Amém. Aprenderam? Gostaram da musiquinha? Já. Mas decorou, pastor? Estou tentando. Decorou que esses dias o pastor estava procurando Apocalipse antes de Gênesis. Faço confusão lá no meio da Bíblia, lá no que fala amor, como é que é? Amor, Abacuque. Que é isso? O que é? Abacuque é. Abacuque ou Facebook? Tem um pregador que falou assim: abre as vossas Bíblias no livro de Facebook. Ah, não, Abacuque, ele falou. Vamos lá, gente. Abra vossas Bíblias em 2 Timóteo, capítulo 2, no versículo de número 15. 2 Timóteo 2,15. Dois 15. Segunda Timóteo 2,15. Então eu vou ler e em seguida a igreja. João, senta mais próximo aqui. Minha voz não vai chegar até aí. É estudo. Vamos lá. 2 Timóteo 2,15. Eu vou ler, depois todos nós lemos junto. Procura apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Vamos lá, igreja. 1, 2, 3 e... Procura apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Amém. Amém. Então a gente estava falando sobre o mistério, na primeira parte desse texto ainda, apresentar-se a Deus. Quando você vai interceder para alguém, você está se apresentando a Deus, se colocando entre meio Deus e aquela pessoa. Quando você está intercedendo pela sua própria vida, é você e Deus, você está se apresentando a Deus em seu favor. E quando você está intercedendo por algo, alguma situação, ou financeira, seja ela qual for, enfermidade, e luta, batalha cotidiana, revestimento, você está se apresentando a Deus. Então a gente continua se apresentando a Deus. E desde o início, o primeiro passo que venho para apresentar a Deus, obediência, amor ministerial, amor pelo seu ministério, pela sua igreja, pelos seus dons, amor ágape, que é um amor dirigido, não vem de nós, não vem do ser humano próprio, mas é um amor transformado pelo Espírito Santo de Deus, é um amor de Deus, amor ágape. E na aula passada a gente falou sobre intercessão, e hoje a gente vai falar sobre os pontos negativos de intercessão. Primeiro ponto negativo, abram as nossas Bíblias em Isaías de capítulo número 1, no versículo 15. Isso. Exemplos negativos de oração e intercessão. Isaías 1:15. Eu
vou ler, diz assim a palavra do Senhor: pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Então, aqui Deus estava falando para Isaías, dirigido ao povo de Israel, que quando o povo clamava a Deus, ele não ouvia, escondia a face do povo. Por quê? Porque Deus, às vezes as pessoas falavam as palavras mais bonitas na oração. Às vezes a pessoa tinha uma teologia naquele tempo para falar em palavras bonitas, mas o coração deles, Deus visita o coração na hora da nossa oração, na hora da nossa intercessão. Então, quando Deus visitava o coração, Deus não via ali arrependimento, Deus não via ali amor, Deus não via ali paz, Deus não via perseverança, Deus via o quê? Palavras profanas, orações falsas, de interesse próprio. Então, quando Deus visitou Isaías e falou com ele, e falou para ele o quê? Isaías falou o quê para Deus? Olha para você ver como que era o pecado daquele povo. Falava: Senhor, mas eu que sou um homem de lábios impuros? O que Isaías fazia? Falava mal do irmão. Isaías falava mal do irmão, lábios impuros. A Bíblia fala que o que entra pela boca não contamina o homem, mas o que sai dela. Então o que te deixa impuro, as suas conversas cotidianas, é com quem que você se reúne, falar sobre o quê, na sua casa, o que você fala, o que você comenta. Então, se a gente tiver ou for uma pessoa de lábios impuros, vocês podem ter certeza que a nossa oração não vai estar passando o teto. Por isso que nada acontece na nossa vida. Não fica nem pior e nem melhor, continua o mesmo degrau. Porque quando piora, você já vê que Pedro, quando ele foi afundando, no mínimo ele estava indo na direção de Jesus Cristo. Então quando vai piorando, você fala: opa, vai vir roda gigante, vai virar. E se eu estou afundando cada vez mais, daqui a pouco ela vai dar a volta por cima. Mas quando não piora e continua no mesmo estatuto, você está ali, você está o ano todo na igreja e a sua vida é aquele mesmo problema, aquela mesma coisa. Uma coisa de errado aí, não piora nem melhora. Então, esse é um dos primeiros pontos negativos. Eu peguei esse por quê? Porque Isaías ele falou que era um homem de lábios impuros. Então, as nossas orações vão ser impedidas de chegar ao céu se nós estivermos com os lábios impuros. Continuando, a gente vai ali para Isaías 59, do 1 ao 6. Esse exemplo é muito bonito, muito bom. Isaías 59, do 1 ao 6. Se a gente estiver com os lábios impuros, o correto é a gente nem levantar da nossa cadeira para orar pelo próximo. Talvez o que a gente pode ter falado, o que a gente pode ter brigado, ou discutido, ou feito alguma coisa de errado dentro das nossas próprias casas, é melhor a gente ficar no banco quieto, nem levantar as mãos para interceder. Vamos lá, queria estar pedindo para o nosso diácono Wagner ler. Solta a voz aí. Isaías 59, do 1 ao 5. Posso colocar em pé para ler? Do 1 ao 6. Para que vós não ouçam.
Ellen, senta aqui Érica, senta aqui na frente. Estão ouvindo? Amém. Vamos trabalhar em cima do versículo 1, ó. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para o que não possa salvar, e nem os seus ouvidos agravado, para que não possa ouvir. Olha o que Deus está falando. Numa situação difícil, em algo que vem ali combater com você tremendamente, a mão do Senhor não está encolhida. O povo de Israel, ele estava em cativo no livro de Isaías. Eles estavam prisioneiros. Eles eram servos. Era como se estivesse no Egito, sendo escravizado. Mas, porém, Deus não ouvia os clamores dele, porque era em vão. Mas quando Isaías começou a ter um diálogo com Deus, ele viu que a mão do Senhor não estava encolhida. Mas o porquê então Deus não faz a obra? Por quê? Aí eu pergunto para a igreja. Às vezes a gente passa por situação difícil, ministerial, na casa, relacionamento, e às vezes a gente pergunta, Deus, por que está acontecendo isso na minha vida? Eu chego a ponto de desistir, Deus, vontade de largar de tudo. Faça isso. Faça isso. Por quê? Porque as nossas orações estão sendo impedidas. Porque os nossos lábios não estão profanando a verdade. Estão falando mentira. A nossa oração não há lágrimas. Não há tremor e temor diante de Deus. Vamos se colocar na frente de Deus se colocamos de qualquer jeito. Então, o que acontece? Deus não vai trabalhar desse jeito. As orações, ela tem que ser feita de humilhações, de exaltação a Deus e diminuir o eu. No versículo 2: Mas as vossas iniquidades fazem divisões entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem os seus rostos de vós, para que não vos ouça. O que faz a separação entre nós e Deus? Os nossos pecados. Quando pecamos, distanciamos de Deus. Vamos pegar um exemplo bom, ó. Sansão. Ele era casado com uma mulher. Se eu não me engano, essa mulher não era Jezabel. Era outra mulher, mas quando ele foi passear por lá, ele viu... não é nem Jezabel, é Dalila. Não, ele casando com Dalila, ele desobedece uma ordem de Deus, que o Filho de Deus não pegaria a mulher, não se uniria a mulheres dos filisteus. O povo dali não se aliasse com os outros. E ali já é o primeiro, é o primeiro pecado dele, de Sansão. E depois, quando Dalila começa a aliciá-lo, ele começa a mentir.
um pecado mortal a mentira. Um pecado que distancia a gente de Deus. A partir do momento que Dalila perguntou qual que é, o que deve fazer, de onde vem a sua força? Na verdade não era do cabelo dele, o cabelo dele era simbólico, era o Espírito Santo de Deus. Eu poderia falar muito bem, é o Espírito de Deus que habita em mim. Quem ia tirar o Espírito dele? Mas ele procurou achar a graça no cabelo dele. Então Sansão falava o quê? Não, vem de mim, se você me amarrar com um cordão de 7 voltas, fazer isso e aquilo, minha força sai. Mentiu uma vez. Aí depois ele mentiu de novo, eu não lembro o que ele falou, mas são 3 mentiras que ele conta, se eu não me engano. Então, vendo por isso daí, o que acontece? Isso distanciava ele de Deus. A mentira. A mentira nos distancia de Deus. Quando você vai contar algo para alguém, e você não conta aquilo que é fixo, exatamente o que é, você aumenta algo, ou você tira algo, você está encobertando algo, e esse algo venha prejudicar outras pessoas, você está fazendo o quê? Mentindo. Sansão está em Juízes, né? Deixa eu ver. Juízes, o quê? Sansão fere, Sansão... Ó, Sansão é traído por Dalila. Juízes 16. Então a gente olhar aqui, ó. Cadê? Juízes 16. Pode abrir as nossas Bíblias aí. Acho que é a partir do versículo 6. Disse, pois, Dalila a Sansão. No versículo 4. E depois disso aconteceu que se afeiçoou uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram, persuade-o e vê em que consiste grande força, e com que poderíamos assenhorar-nos dele e amarrá-los, para assim afligi-los, e te daremos cada 1.100 moedas de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão, declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força, e com que poderia ser amarrado para te poderem afligir? Disse-lhe Sansão, se me amarraste com 7 vergas e 20 frescos, que ainda não estiverem secos, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Primeira mentira de Sansão. Dorival, sensacional. Então o que acontece aqui é Sansão começou a se afastar do Espírito de Deus ali. Primeiro passo, mentira, pecados. Nossos pecados fazem divisão entre nós e Deus. Vamos lá no versículo, qual que é o segundo? Pode. Nós e Deus. Então nós vivemos distante de Deus. Por que você acha que não acontece? Por que você acha que um cadeirante não levanta dentro da igreja? Será que estamos próximos de Deus? Agora, escuta, se o pecado alimenta Satanás,
e a santidade alimenta a Deus, quem você está alimentando? Você está procurando se desviar dos seus pecados? Não é porque a palavra diz que todos nós somos pecadores que vamos sair pecando. Entendeu? Todos somos pecadores, não existe um justo sequer, o único justo foi Cristo. Por isso que Paulo diz lá em Romanos 3, 23, se eu não me falha a memória, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, todos. Destituídos, sabe o que é destituídos? Longe, afastado. Todos. Vamos lá. No versículo 10, ó. Então disse Dalila a Sansão: eis que zombaste de mim, e me dissestes mentira. Dalila acusando, ó. A voz de Satanás, às vezes, acusa você e você não vê. E disseste mentira. Ora, declara-me agora, com que poderia ser amarrado? E ele disse: se me amarrasse fortemente com cordas novas, com que, se não houvesse feito obra nenhuma, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Mentiu de novo. E aí, no versículo 13, e disse Dalila a Sansão: até agora zombaste de mim, e me dissestes mentira, declara-me, pois, agora, com que poderia ser amarrado? Ele disse: se tecer 7 tranças dos cabelos da minha cabeça, com os liços da teia, e ela fixou uma estaca e disse: os filisteus, vem sobre ti, Sansão. Então despertou do sono e arrancou as estacas das tranças tecidas juntamente com o liço da teia. O que acontece? Ele mentiu de novo. Essa é a terceira vez. E aí ela fica brava de novo. Então ela disse: como dirás, tenho-te amor? Olha só a ousadia. Não estando comigo o teu coração, já 3 vezes zombaste de mim, e ainda não me declaraste em que consiste as tuas forças. E sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando, a sua alma se angustiou até a morte. E descobriu-lhe todo o seu coração, e disse-lhe: nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu. Pastor falando aquele dia lá, pastor pregando aquele dia, ele falava nazireu. Narizeu, o pastor falava. Nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe. Érica. A verdade. Então, ali tinha um trabalhar de Deus, tinha algo ali, entendeu? O que Deus está mostrando através daí? Como aconteceu com Sansão, acontece com nós, que nós mentindo, Deus se distancia de nós. Ao invés de você ou inventar uma história ou falar alguma coisa, por que não fica de boca calada? Precisa contar. Eu não quero falar sobre isso, muda de assunto. Mas o que demonstra aqui também? Que a maioria dos casamentos, que a maioria das coisas abençoadas por Deus, são destruídas por mulheres. Mulher, é por isso que Salomão falou: mulher sábia, quem encontrará? Tá lá no colo, tá no colo da Sueli lá, ó. Eu já achei ela lá, tá no colo da Sueli. Gente, vamos... Então, gente, o que acontece? Sansão, ele não sabia, mas ele estava se distanciando de Deus aqui. Pastor, desliga o celular.
Sim, exatamente. Exatamente. E quantas vezes, agora eu falo para vocês, quantas vezes dentro da igreja, pessoa que come junto com você, o que anda lado a lado com você, não está ali só conversando, depois você se surpreende com a atitude que a pessoa toma. Mas aqui, o diácono, tem várias passagens em Adão mesmo, eu quase não fui nos assuntos, e quase o mesmo propósito, poder ter comido a fruta e provado o amor dele pela mulher, não por Deus, né? O amor se tornou maior do que o temor de Deus. Foi por isso que Paulo também escreveu em Romanos capítulo 1, a partir do versículo 16, que fala que o homem deu mais honra à criatura do que ao Criador. Então o que o homem fez? Entendeu? Começou a se apegar mais com as coisas criadas por Deus e do que com o próprio Deus. Em Romanos capítulo 1, a partir do versículo 16, se não me falha a memória, fala isso. E aí o que Deus fez? Os entregou a uma paixão infame, os homens se contaminando entre si. Vaso mais fraco. Isso daí é outro assunto, então, tá? Mas quanto a isso daí é o que? São pessoas desestruturadas espiritualmente. Não adianta você ter só uma vida espiritual, sem ter o consenso do que a palavra nos ensina. E não adianta você só ter uma vida de palavra, sem ter o consenso do que os Espíritos nos ensinam. Então uma coisa tem que andar junto com a outra. Se a palavra não andar junto com a oração, com o conhecimento e a parte espiritual, não adianta nada. Você não vai conseguir se moldar, se moldar. Como foi pregado, o Espírito Santo de Deus, ele vem para nos convencer do pecado. Agora quem tem que mudar é você. A mesma coisa, o marido, a esposa, o Espírito Santo de Deus vem para convencer do pecado. Na hora que você fala, mas eu estou fazendo errado, quem tem que mudar é você, não é o Espírito Santo de Deus catar você e falar assim, não, é para fazer isso, ou o Espírito Santo que daqui a pouco ele vai ficar, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, com palavras indizíveis. Então quer dizer, cada ato errado nosso, a gente tem que saber que o Espírito Santo de Deus está ali intercedendo por nós. Continuando aqui, a gente vê o quê? Que a mentira, ela nos deixa distante de Deus. Então, as nossas orações, se a gente pratica mentira o dia inteiro, as nossas orações não vai chegar ao trono de Deus. A sua intercessão pelo próximo não vai chegar ao trono de Deus. Continuando, exemplo negativo. Ezequiel 22, 30. Ezequiel 22, 30. Todos estão abertos aí? Ezequiel 22, 30. Quem não achou ainda, fica antes de Apocalipse. E busquei dentre eles um homem que estivesse tampando o muro, e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas ninguém achei. Então, Deus está falando o que aqui? Busquei um homem.
um ser humano digno, uma pessoa apta, uma pessoa como Moisés, para interceder diante do povo, para que Deus não destruísse todo o povo, e não achou. E por que chegamos até aqui? Por causa da misericórdia de Deus. Por causa da misericórdia de Deus. Então Deus tinha todas as razões, todos os motivos para destruir desde aquele tempo. Não achou ninguém? Começasse de novo. Ah não, vou acabar com esse aqui. Começava de novo. Deus poderia ter feito isso. Mas pela misericórdia dele, pelo amor dele com o homem, por amor. Dá para ver que Deus tem um amor por aquilo que ele faz, tremendo. Será que você tem amor pelo que você faz? Seu trabalho, seu almoço, sua limpeza na casa, na hora que você está orando, na hora que você está jejuando, ou está fazendo tudo por obrigação? Porque Deus teve um amor tão grande, gente. Deus teve um amor por aquilo que Ele faz, pela natureza, pelo homem, tudo que Ele criou. Você quer ver olha como que Deus é misericordioso? Poderia ter destruído Satanás. Mas não, Ele preparou para Satanás uma morada. Ele não poderia ter destruído Satanás? Só com um sopro, com uma palavra dele, poderia ter destruído Satanás. A misericórdia dele é tão grande que ele fez uma casinha, Satanás. Meio quente, mas frio ele não passa. E infelizmente, tem ousadia para dizer isso, algum de nós crentes ainda também não passaremos frio na nossa eternidade. É verdade. Porque a casa dele vai, dependendo, pode ser a nossa casa. É verdade. As suas... Quando nós repreender ele ainda, coitado, ele manda queimar mais ainda. Queima ele. Ele já está queimado, manda queimar. Aí existe um propósito. Se a gente olhar, se a gente pegar o livro desde Gênesis ali na criação, eu comecei a tentar entender por que Deus fez o ser humano. Aí eu comecei a analisar outras circunstâncias, né? Que vai entrar em outro assunto, mas só vou dar uma palhinha. Eu estava conversando com o pastor, falei assim, o Deus criou o ser humano depois que jogou Satanás por terra. Porque a Bíblia fala que Satanás caiu por terra. Então a terra já estava criada, mas provavelmente o ser humano não. Então Deus criou um ser humano carnal, de carne, fez de terra, com alma vivente, mas com um coração igual ao do anjo, capaz de escolher aquilo que ele quer fazer, com livre-arbítrio. E porém, as decisões do homem, como não é um ser espiritual, a última fase da vida nossa é a fase num corpo glorificado, provavelmente espiritual. Então, se você passar não existe uma outra fase de vida sem ser a espiritual. Então, se Deus criasse o homem para pôr no lugar do anjo, em ser espiritual, e eles pecassem, ele ia que jogar por terra de novo. E Deus fez o quê? Deus fez uma aprovação, sim. Falou, eu vou pôr uma frutinha ali no meio, mas vou te dar de todas as frutas. E aí você vai escolher, ou você tem tudo aquilo, ou você vai querer aquela uma ali que está no meio. Mas como o homem tinha um coração igual ao do anjo, ele vai querer ser um pouquinho melhor. Vai querer saber, curiosidade. Satanás foi curioso. Ele falou assim, eu vou ver, né? Deus me deu tanto poder, eu vou ver se eu subo um troninho acima dele. Acima de Deus tem alguma coisa? Acima de Deus tem um anjo, um querubim, que fica girando em volta de Deus, só esse.
mais nada acima de Deus. E Satanás quis pôr sua cadeirinha lá. E assim são o ser humano. E agora, para repor aqueles anjos que Deus jogou por terra, o que vai acontecer? São os escolhidos aqui da terra. Quem passar por toda a tribulação, toda a prova. Talvez aqueles anjos que foi, Deus está repondo aqueles anjos. E vai repor de quem? De nós. Aqueles que obedeceram a sua palavra. E vai deixar Satanás tentando a gente até, mesmo se Satanás não incitasse. A nossa própria carne, ela inclina para o pecado. A nossa própria carne. Entendeu, pastor? Mais ou menos? Então nós iremos, talvez, entendeu? É uma análise minha, André, particularmente, eu comecei a ler e olhar e comecei a ver assim, que Deus chamou o ser humano, fez com um coração de anjo capaz de escolher, e os homens têm poder, hein? Porque Deus, quando ele destruiu a torre, confundiu as línguas na torre de Babel, ele falou, agora ninguém mais para esses homens. Deus falou. Ninguém mais para o pensamento dos homens. Ninguém para as criatividades dos homens mais. Vai além. Entendeu? Então, temos poder. A Bíblia diz que a nossa palavra tem poder tanto para amaldiçoar quanto para abençoar. Então, quer dizer que a gente vai repor o lugar desses anjos que caíram por terra. Mas não vai ser todos os seres humanos, vai ser somente aquele que resistir até o fim. Continuando. Na hora que a gente lê aqui Ezequiel 22:30, Deus procurava entre os homens. Deus estava procurando, andando em meio dos homens e procurando. Um que estivesse, no mínimo um, tinha tanto ser humano naquele tempo, no mínimo um, que pudesse pôr na brecha entre Deus e os homens. Moisés, em sua intercessão, ele falou o quê? Senhor, peço-te, esse povo pecou contra ti, mas perdoa-lhes os pecados dele, senão risco o meu nome do livro da vida. Jesus fala a mesma coisa na cruz, né? Jesus fala, Senhor, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que está fazendo. Estevão falou a mesma palavra de Cristo sendo apedrejado. Entendeu? Então, gente, isso daí são pontos positivos que a gente vai entrar depois. Mas os pontos negativos, Deus está procurando dentro da igreja alguém que pode se opor dentro dele e o povo. Quem daqui quer ser um desses escolhidos? Tem que haver dor, tem que haver luta, tem que haver peleja. Paulo disse no livro de Efésios e também no livro de Timóteo, e a carta dele para Tito, ele repete essa palavra. Fala, é necessário que padeçamos um pouco, que passemos tribulações, aflições. É por isso que eu sou contra aquele louvor que é só vitória, só vitória, só vitória. Cristo, quando ele morreu na cruz, ele teve vitória? Não. A vitória dele foi quando ele ressuscitou. Então a maior vitória nossa é quando ressuscitar. Você queria ver Cristo ter vitória? Se ele clamasse a Deus, Deus mandava 12 legiões de anjos. Aí ele teria vitória. Mas ele não quis essa vitória, ele quis ser derrotado. No mundo sofrereis aflições. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então ele falou que no mundo tereis aflições. E aflições vêm só de vitória? Se você só tiver vitória na vida, é aflição? Pronto. Aí está o mistério. Então a nossa vida ela é feita de derrota. Mas que as nossas derrotas não podem tirar o nosso foco, o nosso alvo principal. Enquanto houver fôlego de vida, esquecendo das coisas que para trás de mim ficam, eu prossigo para o alvo. Para o prêmio soberano da vocação que está em Cristo Jesus, que é a salvação. Nosso foco, o que nós viemos aqui buscar é salvação. Não só nossa, mas também dos nossos irmãos. E aí, que se colocasse dentro do muro, e estivesse na brecha perante mim por esta terra,
Deus não falou em uma oração, uma pessoa que tivesse dentro dele, por si próprio. Irmão Lorival, daqui a pouco tem a parada de 10 minutos para tomar água, vaza. Aí, o que acontece? A gente tem que estar na posição. A gente está se colocar. Gente, se vocês são líderes aqui dentro da igreja, se vocês são um intercessor e orador, que vai fazer campanha, que gosta disso e aquilo, você tem que se colocar na brecha diante de Deus e o povo, diante de Deus e os pecadores, porque nós somos pecadores também. Então a gente tem que estar atento a essas coisas. Deixa as vossas Bíblias abertas no livro de Isaías 59, 15. Nós lemos 59 já. Isaías 59, 15. Bom, Lorival, pode tomar água. Amém. Que a Érica falou, né? Que a palavra fala que nós somos pecadores. E o Ana está falando assim que se nós pecarmos, a sua oração não vai até diante de Deus. Quando a palavra fala nós somos pecadores, quer dizer a nossa carne, ela é pecadora. Ela é sujeita ao pecado. E é por isso que a gente, todo dia a gente tem que pedir perdão, mas pedir para o Espírito Santo nos ajudar para não errar de novo, não pecar de novo aquele pecado. E não pecar novos pecados. Entendeu? Nós somos falhos, nós somos pecadores. Porque a partir do momento que nós tornamos carne, nós somos sujeitos ao pecado. Então, se a gente pedir para o Espírito Santo nos ajudar, e nós tivermos força também de vontade e união, a gente não vai cometer mais aqueles mesmos pecados que a gente cometia antes. Pecado de fornicação, palavrão. Às vezes uma coisa que a gente fala sem querer, isso é falha. Isso é da nossa carne. A gente fala uma coisa sem querer. Entendeu? Mas a palavra também fala sede santos como eu sou santo. Então eu creio que a gente pode chegar nessa santidade. A gente estava falando com o pastor, estava falando no monte, né, pastor? Diz a pessoa fala assim, mas se eu santarrão, se é santarrona? Você fala assim, em nome do Senhor Jesus eu sou. Eu sou santarrona, eu sou santarrão. Porque a gente tem que ter certeza da nossa santidade. Se a gente não tiver certeza da nossa santidade, como é que Deus vai nos levar para o céu? Então, quando quer dizer assim que nós somos pecadores, é a nossa carne. Mas se a gente deixar o Espírito Santo nos levar, a gente vai ser ajudado a não pecar mais. Obrigada. Gente, vocês querem tomar água? Pode tomar água. Ela deu uma vez né? Porque a mulher sabe como que é curiosa. Aí ela foi falar do frio. Aí ela levou o fogão. Você vai descobrir isso. Então, se for ver bem, a mulher derruba um homem e o piscar do outro. Por isso que eu falo que às vezes a mulher é o bicho. É a mulher mesmo. Não, se a gente for ver pela Bíblia, a mulher é o que mais corrompe os homens bíblicos. Quer passar o envelope já? Como está a situação aí, tá? Como é que a gente lá? Vou fazer uns CDs, gravar uns CDs lá da Bíblia Falada pra gente estar sorteando
eu te amo. Vamos ver por quê. Não, mas não tem nada a ver com isso. A gente continua parado em Isaías 59, 15 e 16. Diz assim a palavra do Senhor. Sim, a verdade desfalece, e quem se desvia do mal arrisca-se a ser despojado. E o Senhor ouviu, e foi mal aos seus olhos que não houvesse justiça, e viu que ninguém havia, e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve. Então, a gente pode olhar aqui o quê? A gente aprende nesse versículo que o próprio braço do Senhor livrou, porque não era ninguém digno. E às vezes a gente vê alguma coisa acontecendo dentro da igreja, como foi, que se alguém prestou bem atenção no louvor do irmão Jorge ontem, que veio pregar, todos que estão aqui estavam ontem aqui no culto, aí ele cantou um louvor ali que falava assim, que não é por causa do irmão que Deus faz a obra, é pela graça. Não é porque ou é eu, ou é você, ou é outra pessoa. É pela graça. Deus não faz porque é aquele irmão que está orando, ou aquela irmã. Deus faz pela graça dele. É a mão de Deus, a misericórdia de Deus. Então, nós somos o quê? Instrumentos na mão de Deus. Nós procuramos o quê? Nos aperfeiçoar diante da presença de Deus. Seremos perfeitos? Não. Conheço 2 perfeitos só. 2 que viveu sobre a terra. Alguém sabe me dizer no mínimo 1? E o outro? Enoque. 2 que viveu sobre a terra em carne. Enoque. Ah, mas Enoque foi pecador. Ele foi concebido em pecado. Mas fala para mim, aonde está o pecado que ele cometeu? Seja como ele, você pode ser como ele, porque Enoque também não fez nada. Fala para mim, que povo que Enoque livrou? Nenhum. Mas Enoque fez uma coisa tão simples, andou com Deus. Você não quer fazer nada? Não faça, mas também não peque. E não atrapalha quem quer fazer. E não atrapalha quem quer fazer. Gênesis. Ah, tem 50 capítulos ali, hein? Vai ter que ler um pouquinho, viu? Provavelmente está em Gênesis 4. Acho que é Gênesis 4, 5, acho, não lembro. Mas nós não vamos ler Enoque agora. Vamos, depois do final eu já passo para você, tá? Aí, o que a gente analisa aqui? Que o braço de Deus, a mão de Deus faz pela graça dele. Hoje é pela graça dele. Se acontece cura, é pela graça de Deus. Pela misericórdia. Pelo amor de Deus pelo povo. Pelo um amor chamado ágape. Deus amou o mundo de tal maneira, imedível. Continuando, vamos lá, para a gente dar uma adiantada. Um exemplo de oração não voltada a Deus, uma oração que Deus abomina, é a gente pegar lá em Números, de capítulo de número 22.
Números capítulo de número 22, versículo 20 ao 23. Do versículo do 20 ao 23. Diz assim a palavra do Senhor. Veio, pois, o Senhor ao Balaão de noite e disse-lhe: se aqueles homens te vierem chamar, levanta-te e vai com eles. Todavia farás o que eu lhe disser. Então Balaão levantou-se pela manhã e abardou a sua jumenta e foi-se com o príncipe de Moabe. E a ira de Deus se acendeu, porque ele se ia, e o anjo do Senhor pôs-lhe no caminho, por adversário. E ele ia caminhando, montado na sua jumenta, e 2 dos seus moços com ele. Olha para vocês verem que interessante, né? Primeiro veio, Érica, primeiro veio o rei de Moabe, primeiro mandou ir a Balaão, o seu servo, falando, sobe com nós, e amaldiçoe aquele povo que está lá embaixo. Então Balaão orou ao Senhor e falou assim, Balaão, não vai. Vai não, Balaão, porque aquele povo lá é bendito, eu abençoei aquele povo. Eu não vou amaldiçoar. Como não pode amaldiçoar o que eu abençoo? Mas então aquele senhor ele levou o recado ao seu senhor, seu rei, e o rei mandou dizer a Balaão que dava todos os bens, de todas as coisas. Ele abençoaria a Balaão com as riquezas da terra. Porém tornou a Balaão. E a Balaão consentiu em seu coração. Então, Deus vendo que Balaão consentiu em seu coração subir, Deus falou para ele, sobe com ele. Vai, Balaão, sobe com ele. Mas ali no finalzinho a gente vê que a ira do Senhor se acendeu contra Balaão. Por quê? Aí eu pergunto para você, por quê? Deus mandou subir e a ira dele se acendeu contra? Por causa da teimosia. Por causa do coração, porque Deus examinou o coração e viu que Balaão se balançou com as riquezas. Então, quando Deus falou sobe, mas porém fala o que eu lhe disser, Deus já se sentiu o quê? Traído ali. O homem entregue as riquezas mundanas, uma pessoa. Então, quando você faz algo por alguém, pelas riquezas, por aquilo que a pessoa pode te dar, saiba que a ira do Senhor está atentando contra você. Quando você, eu vou orar na casa do irmão porque lá tem janta. Qual é o propósito da oração? A janta. Qual o propósito de Balaão subir o monte? Riqueza. Mesmo falando o que Deus mandar, mas o coração dele está voltado à riqueza. Está voltado àquilo. Então, esse é um exemplo tremendo de oração impedida. Se você for orar, o principal fato daqui, primeiro, era contra o povo de Israel que Deus tinha livrado do Egito. Deus não iria amaldiçoar nem que se levantasse todos os profetas da terra naquela época vivente. Porque foi Deus que tirou. Então, se a gente for analisar, quantas vezes a gente não oramos amaldiçoando, talvez? Deus, tira aquele povo da igreja, tira aquele não sei o que tem da igreja, afasta que... o melhor que a gente tem a orar, não é para tirar. A oração que a gente tem que fazer, orai pelo que vos persegue, bem dizer o que vos maltrata, amai o que vos maldizem. Então o que a gente tem que fazer? Aqueles que se levantam contra o ministério de Deus, na casa de Deus, a igreja de Deus, temos que orar a favor para que Deus abra os olhos espirituais e quebrante aquele coração. Porque Deus o ama assim como ama nós. Mas se aquela pessoa, aquele sujeito não tiver um conserto, o que Deus vai fazer? Deus tira. Mas a nossa oração não tem que ser voltada para tirar ou para expulsar.
tem que ser feito de maneira legível, dirigida e agradável a Deus. Temos que amar as pessoas que fazem esse tipo de coisa, que causam escândalo, que faz isso ou aquilo. Por quê? Porque assim é a vontade de Deus. Não porque nós queremos, porque a nossa carne, Davi disse em Salmo 51 que concebido fui em pecado desde o ventre da minha mãe. Então, a gente é nascido do pecado. Então a nossa carne, ela inclina para o mal. Mas quando a gente se coloca diante de Deus, a gente tem que se dirigir a Deus com amor ágape, um amor maior. Continuando, se a gente for analisar todas as escrituras de Balaão, os montes que ele subiu, as coisas que ele fez, edificando altares ao Senhor, às vezes a gente vai em tanto lugar e edifica as coisas para o Senhor, consagra as coisas ao Senhor, sendo que Deus não está nem recebendo. Talvez o sacrifício que nós estamos fazendo está sendo vão, porque as nossas orações estão sendo impedidas. Assim foi aonde Balaão passava e edificava um altar. As orações dele eram impedidas. Deus nem acolhia dos holocaustos dele. O sacrifício de subir ao monte, de sacrificar gado, ovelha, seja o que for que ele sacrificava lá. Deus não acolhia. Então quando a gente vai subir ao monte, qual o propósito? Para quê? Será que a gente está indo ao monte para abençoar ou para amaldiçoar? Será que as nossas orações no monte tá saindo dali? Então isso é tudo coisa de análise dos nossos pontos de intercessão. Outro exemplo negativo. Vamos lá, vamos para o Novo Testamento, 2 Pedro. 2 Pedro, se eu não me engano, 2, capítulo 2. Se eu não me engano, vai estar falando sobre Balaão. Capítulo 2. Deixa eu ver o que é 2 Pedro 2. Do 12 ao 15. Diz assim a palavra do Senhor. 2:15. Desde Apocalipse. Olha o pastor, gente. 2 Pedro 2:15. Segunda Pedro, capítulo de número 2, versículo do 12 ao 15. Você viu, né? Ainda bem que o pastor parou de cantar, senão ele ia cantar Timóteo, Josué, Ruth, Tiago. Eu ia de Apocalipse e ia voltar para trás. Apocalipse. É pior ainda. Só sei ao contrário. Vixe. Só sei o Apocalipse de Judas. A vida é normal e sai sofrendo. Só sei o Apocalipse de Judas. Começa com Apocalipse e termina com Judas. Começa Apocalipse, termina em Judas. De trás para frente é Apocalipse, Judas e acabou. Não, e acabou ainda, está lá em Samuel. Vamos lá. 2 Pedro, capítulo 2, do 12 ao 15, diz assim. Do 12 ao 15. Isso, é isso mesmo. Mas estes, como animais irracionais que seguem a natureza, feito para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, pereceram na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos.
nódoas são eles, e máculas, deleitando-se em seu engano, quando se banqueteiam convosco, tendo os olhos cheios de adultério, e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na natureza, filho de maldição, os quais deixaram o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Olha para você ver como é forte isso daqui dentro da igreja. Quando Pedro escreveu isso daqui, ele estava falando sobre quem? Judas. Sobre quem? Himeneu e Alexandre. Alexandre o Latoeiro. Alguém já ouviu falar sobre Alexandre o Latoeiro? Tem que ler Timóteo, leia Timóteo. Então, se a gente for analisar aqui, são pessoas que amou o presente século, que amou as coisas futuras, os ganhos, as barganhas, as tecnologias, as modernidades de hoje. Amou o mundo e o que no mundo há. São pessoas que trocaram a promessa de Deus. Feito que, como Balaão, ao invés de interceder para abençoar o povo, amaldiçoava, porque o seu coração estava corrupto. Filho do diabo, filho da maldição. E a gente vê isso aonde? Dentro das igrejas de hoje. Pessoas que oram pelo próximo, vem aqui, abraça, ora, beija, sai na rua, está vestida escarnecida. Está com vestes que só a misericórdia de Deus. Não dão bom testemunho fora da igreja. Dentro da sua casa são pessoas como se fossem animais peçonhentos. Então, essas pessoas que dão mau testemunho lá fora, que direito elas têm de entrar dentro da casa de Deus e interceder por alguém? Não pode. Não pode. Eu ainda peço algo para os pastores que estão aqui presentes, comece a analisar, passa um dia inteiro com os seus servos, com os seus discipulados, passa um dia inteiro com os seus obreiros. A palavra de Deus diz que aquele que conhece a palavra de Deus, a palavra de Deus ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Se você passar o dia inteiro com o obreiro, você vai saber do que está cheio o coração dele. A Bíblia fala, Paulo nos ensina do que o que a boca, Jesus Cristo também fala, do que sai da boca é do que o coração está cheio. Então se você passar o dia inteiro conversando com o obreiro, você vai saber qual que é a intenção dele. Se é uma intenção voltada a ele, se é uma intenção voltada ao que ele quer fazer, se é uma intenção voltada ao ego, ou se é uma intenção voltada à salvação de alma, a Cristo, ao reino de Deus. Mateus 6,33, busca primeiro o reino de Deus e a justiça de Deus. Ou se primeiro nós estamos buscando a primeira coisa, as demais coisas. Então aqui, Pedro ele dá uma lição. Ele fala que esses seres humanos são o quê? Animais irracionais, que seguem a natureza. Seguem o rumo natural da natureza. Deixa o vento levar. Feito para serem presos e mortos, blasfemando do que não entende. Pereceram na sua corrupção. As pessoas blasfemam, mas não entendem que o propósito é salvar almas. Mas ela blasfema por quê? Porque o propósito dela é se aparecer, é estar em cima do altar, é estar com o microfone na mão. Pereceram no quê? Sua própria corrupção, no seu próprio coração. Porque quando a gente atende a nossa própria carne, se perecermos atendendo a nossa própria carne, nosso próprio eu acho, né? O que acontece? Vamos perecer na corrupção. Recebendo o galardão da injustiça. Qual que é o galardão da injustiça? Pode me dizer, obreiro Lorival? Galardão da injustiça?
O galardão da injustiça, o dano da segunda morte. Se você morrer na injustiça, essa é a primeira morte, mas a segunda morte é o lago do fogo ardente. A morte e o inferno serão lançados no fogo ardente. Então, esse é o dano. Esse é o galardão que o povo vai receber por desviarem algum da fé. E aí, o que ele fala? Tais homens têm prazer nos deleites cotidianos. Olha, os homens têm deleites, sabe o que é deleites? Prazer, descansa naquilo. E o que é isso? Novela, futebol, as contaminação que esse mundo nos traz. Homens. Eu não vejo nada de... A Bíblia diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo me edifica. Aquilo que não edifica, sai fora. Edifica você? Entendeu? Entendeu? Eu não sei, mas provavelmente deve ser o que é o negócio de investigação, né? Quem passa na Record. Entendeu? Aquilo lá não eleva a nada, não edifica. E pode ter certeza que tem cenas de adultério, tem cenas de... Tem cenas de nudez, tem palavreados aos contrários que não provém de Deus. Entendeu? Então começa a reparar a partir de hoje, se você for assistir, não sei que dia que passa. Entendeu? Tem cena de sexo, pode ter certeza. Entendeu? Então a gente tem que começar a analisar o que a gente põe. Salmo 101, versículo 3. Salmo 101, versículo 3 diz: não porei coisas más diante dos meus olhos. Então, se tiver algo de maldade, quer ver como tem algo de maldade? Lá chama-se investigação criminal. Há crime. Se há crime, há algo mal. Ou o crime é bom. Entendeu? Então não é bom. Não porei coisas más diante dos meus olhos. Vamos lá, vamos encerrar esse negócio. Cadê? Ó que interessante. Deleitando-se em seus enganos, quando se banqueiam convosco, tendo os olhos cheios de adultério, e não cessando de pecar. Os olhos cheios de adultério, homens, pessoas que vêm orar, que vêm subir no altar. Olhos cheios de adultério, passa uma menina na rua. Não. Você vê é uma coisa, você combater com aquilo que você vê é outra. Quando você não deixa aquilo lançar no seu coração, porque a Bíblia diz, se o homem desejar uma mulher no seu coração, já cometeu adultério. Para ser salvo hoje pela graça é mais difícil do que ser salvo pela lei. Pela lei, se você fosse pego com outra mulher na cama, seria adúltero. Hoje, só de você deixar alojar aquilo no seu coração, no seu pensamento, de você começar a imaginar uma cena. Quando estava assistindo o Raul Gil, uma menininha, acho que tinha o quê? Uns 7 anos de idade? 8 anos de idade. Raul Gil é um programa evangélico, Raul Gil ele é evangélico. Mas as coisas que passam lá, às vezes, nem tudo é evangélico. Entendeu? Nem tudo. Mas é tão bonitinho quando você vê que aquelas crianças mas é tão bonito quando você vê que algumas crianças vai lá louvar a Deus, de 5, 6 anos de idade, e louvam tremendamente. Tinha uma menininha que ia lá e orava pelo próximo, e você sentia a presença de Deus. Entendeu? Aí aquela menina de 7 anos foi lá dançar ontem, dançou a Anitta. E falava o que na música de Anitta, como que você pode fazer comigo o que quiser no seu pensamento. A música de Anitta, a letra de Anitta. E isso entra na mente de uma criança. Entendeu? E a criança rebolando, eu ainda olhei para minha esposa e falei assim, sabe, olha, minha filha
Em nome de Jesus Cristo, vou criar ela para que ela não caia nesse caminho. Se cair, não vai deixar de ser minha filha, mas eu não vou concordar. Entendeu? Então amar não é não é concordar com tudo que os nossos filhos fazem, mas é amar e ensinar o caminho que salva a alma. Bom, gente, terminando. Então os homens estão cheios do quê? De adultério. Vê uma mulher e aquilo concebe em seu coração. Concebeu em seu coração, o homem não chega nem em casa e não pede nem perdão para Deus. Fala, Deus, olha, Senhor, arranca isso do meu coração, arranca isso. Daí ele chega na igreja, dobra os joelhos 5 minutos e já está lá em cima do altar. Pessoas que se masturbam. Fica olhando as meninas. É por isso que eu falo que aqui na frente, o grupo de louvor sentado de frente com as meninas daqui. As meninas de saia longa tem que sentar na frente. Entendeu? O porquê? Não estou falando... Então, gente, encerrando isso daqui, as nossas também missionárias que sentam lá em cima, entendeu? Principalmente, se a gente for analisar, o principal delas é vir com um vestido longo, entendeu? Porque lá em Curumbataí, lá estava eu e o pastor Alexandre lá, no dia da unção, meu irmão, na onde? Foi a mesma coisa? Gente, só falta ver o útero da mulher. É só pela graça de Deus. O que estamos fazendo com o altar do Senhor? Entendeu? É só no... é muito fácil. Você não pode deixar isso ser lançado no seu coração. Mas quando está diante de toda a igreja, você vai falar para toda a igreja não olhar? Não olhe para ela. Não, então o canal, o melhor é pegar no microfone e fazer que nem a missionária falou. Ó, gente, não olha debaixo da saia dela aqui, viu? Nunca mais ela vai daquele jeito. Entendeu? Mas tem que fazer isso. Entendeu? Vai ter que chegar o tempo que vai ter que fazer isso. Por quê? Porque os nossos pequeninos que estão vindo para se converter a Cristo, eles não têm a mente lavada, o pensamento, o coração. E mesmo quem tem, a Bíblia fala, ai de quem fazer cair um desses pequeninos. Isso. E na nossa igreja a gente não, como se diz, a gente não pode mexer na doutrina da outra igreja. Não sobe. Isso. Você falou, a gente não pode mexer na doutrina da outra igreja. Da outra igreja, mas a gente pode mexer na nossa. Se vir na nossa igreja, você não pode. A doutrina da onde ela está. Da onde ela está. Aí fala assim, ó, com a sua saia, baixo, até aí, você não pode estar subindo em cima do altar. Entendeu? Então não deixa subir. Isso. Gente, ó, pastor, vamos encerrar aqui? Tá passando o horário já. Não, mas eu não falando na verdade ontem, ela pegou a igreja dele não tem doutrina. Porque viu que eu pregava uma igreja de São Pedro, e lá, ele está falando pastor Claudio, eles não deixaram eu esqueci o paletó, e eu estou no seguinte, eles falaram assim, ó, não vai poder subir no altar. E lá é uma doutrina, assim, as mulheres não podem sair, é uma doutrina. Eu subi em cima do altar e eu preguei. Se eu falar aquilo que ele falou lá, batonzinho, eu acho que o pastor não escuta de lá. Então, na verdade, nós temos que respeitar o mundo dos outros. A igreja dele não tem doutrina. Entendeu? Gente, Eu não gosto, gente, o problema, existe um pregador que não tem doutrina, por que eles falam a doutrina deles lá? Porque ele não vê a doutrina aqui. Tem a doutrina aqui no papel. É uma irmã maquiada, é uma irmã de sair a conta. Então, se ele chegar aqui e ver que as irmãs estão seguindo a doutrina, aí ele vai ver que a igreja. gente, ó, Mostrar.
Vamos encerrar, não vamos entrar nesse detalhe de doutrina não, que esse de doutrina dá uma dissensão, gente. O pastor falou assim para mim, Vaso, dá estudo de doutrina. Eu falei, doutrina não, pastor, vou mexer com a Bíblia. então, gente, irmã Érica, então, gente, não vamos entrar nesse detalhe de doutrina não, deixa esse negócio para lá. Enquanto que a Marilena falou aí, viu, Marilena? Enquanto que a irmã falou, mas Deus usa ele pra caramba. A questão de ser usado por Deus ou não... Não, usa, Deus usa. Mas a gente tem que analisar que a questão de sermos usados por Deus, isso não quer dizer que seremos salvos. Amém? Tá? Bom, isso quer dizer, isso também. Mas se você usar saia curta, você vai ser salvo? Sinto muito, a palavra de Deus é uma só. Gente, eu não vou entrar nesse detalhe de doutrina. Corpo glorificado. Vai. E aí você está falando que Deus não liga para a roupa, que a roupa vai ficar. Bom. Eu acho. Não. Leia, eu vou deixar para você. Estuda na sua casa Coríntios. Tá. Amém. Gente, não vou entrar nesse detalhe de doutrina e de veste, entendeu? Façam aquilo que for melhor para vocês, mas lembre-se, as escolhas de hoje vão determinar o seu futuro de amanhã. Amém? Vamos terminar isso daí, que esse assunto de doutrina lá, comeu 8 minutos, ó. Entendeu? Ô, gente, então eu quero que vocês façam uma coisa a partir de hoje. Quem estiver disposto a ser procurado por Deus para se pôr na brecha e interceder pelo Ministério Vida Plena, lembre-se do ministério todas as noites que for orar. Fala, Deus, purifica aquele lugar, faz justiça naquele lugar, Deus. Amém? Em casa, não estou falando para vir na igreja ou não, fazer campanha ou subir no monte orar. Estou falando em casa. Lembre do ministério nas orações. Amém? E lembre-se também de mim, aqueles que estiverem com a mão limpa. Amém? A mão direita faz e a esquerda não. Isso, então a gente paramos, hein? Se ninguém apertar, os membros da Dalila, eu apertarão. Ó, a gente paramos em 2 Pedro 2, do 12 ao 15. Amém? Estude o que foi falado hoje. Queria estar pedindo já para o nosso pastor Cláudio estar puxando a oração de encerramento. E a aula da semana que vem vai continuar do mesmo jeito. Eu ia preparar um negócio legal, mas não deu porque está sem cartucho a impressora. Mas essa semana eu coloco. Tá? Amém? Pastor Cláudio, pode puxar a oração encerrando, tá? Senhor, Pai querido, em nome santo do Senhor Jesus Cristo, Pai. Agradeço a Ti, Senhor, por estar segundo Sua vontade, Senhor, Deus Todo-Poderoso, Pai, com o Teu povo, Senhor. Obrigado, Senhor, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, por cada um que está aqui presente, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Gente, tem alguém que não assinou aqui? Pastor, não entra no negócio de doutrina não, pastor, pelo amor de Deus. Mas não foi eu que entrei. Não, eu comentei ontem, na hora que você falou, que cada igreja é uma... Tá entendendo? Olha. O que é? Não, vem o dia que quer. Foi meu Deus também, você viu aqui que dia, né?
Faz senhor, pastor. Não é verdade? Faz senhor, bênção. Hã?